muito bem-vindos ao Capital Natural. No programa de hoje, o primeiro que gravamos em 2019, nós vamos dar uma mãozinha para os gestores que acabam de assumir os cargos em todo o país. E como grandes mudanças pedem um grande passo de cada vez, nós vamos falar de mobilidade. Quando a gente fala nesse termo, nem todo mundo pensa automaticamente nos próprios pés. Afinal de contas, todos nós, sem exceção, somos, antes de tudo, pedestres. Não adianta investir em trens, metrôs ou corredores de ônibus se as pessoas não conseguirem chegar até os terminais e pontos do transporte público. Buracos nas calçadas, rampas de acesso para carros mal feitas ou onipresentes, postes e a mera falta de estrutura, de acessibilidade, são barreiras fixas e eternas ao elementar direito de ir e vir, que tantas vezes é evocado pelos cidadãos a qualquer sinal de manifestação no espaço público. A calçada é a principal infraestrutura da rede de mobilidade em qualquer cidade, mas sem manutenção e ocupada por vários outros usos, reflete a precariedade da gestão pública também neste tema aqui no Brasil. Para compensar essa precariedade, os grupos de diferentes origens e formas têm se organizado de maneira descentralizada e local para mudar a forma como as pessoas caminham e enxergam os seus bairros e, com isso, melhorar a relação com a cidade, com a qualidade de vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no programa, contando com a super presença de representantes de dois desses grupos. A Letícia Sabino, mestre em Planejamento de Cidades e Design Urbano pela UCL em Londres, fundadora e coordenadora geral do Sampapé, e com a Mariana Moraes, cofundadora e presidente do Instituto Courb, especialista em Sociologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e arquiteta e urbanista pela Universidade Federal de Santa Catarina. Elas têm 200 anos, não é verdade. É muita experiência para pessoas tão jovens. Meninas, eu queria falar um pouco, de uma forma mais ampla, sobre a importância da mobilidade para o cidadão, para o bem-estar e para a cidade como um todo. Então, vamos começar. Letícia, te apresentei primeiro, vai tu. Bom, na verdade, tudo que a gente realiza ou faz ou quer acessar na nossa vida, principalmente nas cidades, a gente depende de como a gente chega nos lugares em que a gente acessa, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente enxergar isso. Qualquer coisa que a gente quer acessar, seja saúde, educação, enfim, segurança, perpassa pelo tema de como a gente se desloca na cidade e como a gente ocupa os espaços públicos da cidade. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente olha para a mobilidade, que é uma coisa cotidiana, que nos dá acesso a todos os outros serviços que a gente quer ter na cidade e que é de todo mundo, de todas as cidadãs e todos os cidadãos no seu dia a dia. Muito bem, Mariana. Eu acho que a gente vê da mesma maneira, assim, nesse sentido de que a mobilidade ela é um tema transversal, né? Ela integra todos esses serviços e é bacana que ela seja compreendida também como um serviço público, como que eu presto esse serviço e como que também a população se apropria disso e se desloca no dia a dia para se apropriar da cidade, né? Bom, o programa passa para todo o país, internacional, às vezes, a pessoa assiste na internet, até no Japão, se ela quiser, que a mobilidade lá é interessante. Mas a gente, querendo ou não, acaba sempre tratando da problemática nas metrópoles, porque em cidades do interior você acaba tendo calçadas melhores, não necessariamente mais acessíveis, mas melhores, com mais espaço. Não é de todo o maior dos problemas, né? Mas quando a gente chega em metrópoles, onde as pessoas vão se amontoando e as casas vão ficando apertadas, a calçada é desse tamanho, do tamanho do poste, ninguém passa, nem, entendeu? Nem se for muito magrinho. É um assunto que a gente tem que tratar bastante, né? E quando falamos de mobilidade, muitas vezes se pensa no carro, pensa-se no transporte público, mas esquece do a pé, né? E a gente precisa colocar isso mais em pauta. O Sampapé vem para trabalhar isso. Queria falar um pouquinho sobre isso. A gente trata justamente, né, com deslocamento a pé, a gente chama de mobilidade a pé, inclusive, para que as pessoas entendam que é uma forma de mobilidade, de se deslocar na cidade. E é, na verdade, o modo de transporte mais utilizado em todas as cidades brasileiras. Tem um estudo da NTP, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos, em que 41% dos deslocamentos diários nas cidades brasileiras são feitos exclusivamente a pé. Ou seja, as pessoas... Exclusivamente. 40%? Sério? Sim, é o transporte mais utilizado. Então, a gente costuma negligenciar ou, enfim, né, esquecer, achar que é uma parte menor. As próprias secretarias de transportes, quando falam, eu trabalho para a população, eu vou trabalhar o transporte de massa, que é o ônibus. E, na verdade, o transporte de massa mais utilizado nas cidades é o caminhar. Então, as secretarias, inclusive, deveriam estar olhando muito mais para as calçadas, para as travessias em segurança, do que só para o transporte em ônibus. Óbvio que eles são os complementares. Justamente como você falou, são exclusivos, mas todo mundo que depois
pega ou ônibus, ou metrô, enfim, trem, também chega ou vai embora caminhando. Então, a maior parte da população no país todo está caminhando todos os dias. E a gente não tem essa leitura, esse entendimento de que o caminhar é uma forma de mobilidade, é uma forma de se deslocar nas cidades. Então, é importante, primeiro, ter conhecimento desses dados, porque é a forma que, inclusive, a gestão pública e a própria cidadania pode demandar por melhorias nessa área, né, no deslocamento a pé. Tem que ser prática, muitas vezes, porque o conceito é uma coisa. Sim. Todo mundo, ninguém vai argumentar com vocês de que não, deixa a calçada estragada, péssima, pessoas caindo, se machucando, um poste no meio do caminho. Ninguém vai falar isso. O problema é como, de fato, a gente consegue resolver. A casa está construída. O poste está ali. Precisa passar energia, a casa está ali. Você não tem como diminuir o tamanho da rua e, portanto, a calçada não pode estender e você não vai diminuir o tamanho da casa. Como é que a gente resolve? Você anda na periferia de São Paulo, e falamos com mais propriedade de São Paulo, mas em tantas cidades brasileiras, e às vezes as ruas que são descidas assim são grandes escadarias. E se não for, como é que faz? A pessoa vai deslizando lá para baixo no dia de chuva. Então, assim, é duro, porque eu não tenho a resposta. Vocês têm? Mas é interessante você trazer esse ponto, Marina, porque justamente você comentou das escalas da nossa cidade, de termos cidades menores, e além disso, é importante que a gente considerar que as nossas cidades, elas são muito desiguais, né? Essa desigualdade social que a gente tem no país, ela se reflete espacialmente. Então, quando a gente entra para a periferia, que ela já está distante espacialmente de uma série de serviços públicos, e você tem mais uma série de barreiras físicas para se deslocar, complica ainda mais a situação mesmo. E acho que é nisso até que a gente traz um pouco no Corbe, de como que a gente consegue, colaborativamente, integrando o setor público, integrando o setor privado, integrando toda essa sociedade civil que está ali se fortalecendo para conseguir, né, demandar todos esses acessos, como que a gente consegue juntos, né, construir essas melhorias na cidade. É um pouco do nosso projeto também, né, Leila? Fale um pouquinho dos projetos, que eu queria entender como é que é o trabalho de vocês. Não, eu ia só comentar com essa questão de falar da largura da rua, enfim. Vamos aprofundando. Não pode diminuir o espaço. Eu acho que justamente é uma das nossas lutas, assim, enfim, esse reequilíbrio que a gente fala do espaço público, que a gente tem muito mais espaço viário, que são onde passam, enfim, veículos motorizados, do que espaço para as calçadas. Então, a gente pode ter um reequilíbrio. E isso acontece em várias situações. Quando a gente tem um fluxo maior, pode se estender o espaço da calçada. Tem muita discussão sobre vagas de carros na rua, por exemplo, porque isso não é um direito constitucional e muita gente entende que não, deve ter onde estacionar em qualquer lugar da cidade. E, na verdade, não. A gente poderia tirar todas as vagas que a gente tem de carro na rua, no espaço público, para dar espaço para as pessoas circularem a pé. Mas aí vem a pergunta natural, enfia o carro aonde? Tem um pesquisador que ele fala que, assim como a gente não sabe, por exemplo, onde você coloca a sua bolsa, um pertence pessoal, por que eu preciso na cidade, que é um espaço, né, que é construído e apropriado coletivamente, por que eu preciso na cidade prever um espaço para algo privado, que é o carro, né? Ele traz esse questionamento que eu acho interessante. Eu tenho que fazer advogado do diabo, senão a gente é xingado nas redes sociais. Sim. Tá bom. Isso é a ideia. Mas enquanto eu não tenho metrô na porta de casa, ônibus passando no horário com descendo, né? Sim. A pessoa não vai largar o carro. Quer dizer, quem tem, quem não tem já está na situação de ter que resolver essa situação. Se eu tenho toda essa estrutura, eu não preciso ter carro. Que, aliás, fantasticamente, os mais jovens não estão querendo ter carro e fica o compartilhamento, está sendo maravilhoso. Então, são vários processos que a gente tem que trabalhar, né? Mas a gente brinca com essa coisa meio do ovo e da galinha, né? Porque muita gente fala, eu vou abandonar, sei lá, vou deixar de andar de carro a hora que o metrô chegar na porta da minha casa. Sim. Mas enquanto você continuar andando de carro, não tem nenhum incentivo ou nenhuma pressão para a gestão pública também construir uma estação próxima a essa região da cidade. Exatamente. Então, a gente fica nessa eterna briga, né? De que o poder público, em algum momento, tem que tirar essas concessões de alguns privilégios, ao mesmo tempo em que ele gera novas formas de se deslocar nesses espaços. Então, eu acho que até o exemplo de tirar a vaga, assim, digamos, ele é bastante claro, porque você tira o direito de você estacionar na frente da sua casa para você ter direito a caminhar. Porque muitas vezes você não tem esse direito a caminhar próximo à sua casa. E aí você começa a ter esse entendimento. Na verdade, tem um ponto de ônibus a 500 metros da minha casa, eu poderia estar caminhando se eu não me sentisse insegura nesse espaço e começar a mudar o modo de transporte. Óbvio que é uma mudança, né, cultural, um pouco mais longa, mas se a gente não começa a discutir esses temas... E funciona, temos coisas aqui em São Paulo muito interessantes acontecendo. Daqui a pouquinho eu volto com o Capital Natural, não saia daí.
Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre mobilidade a pé, com a Letícia Sabino, fundadora e coordenadora geral do Sampa a Pé, e Mariana Moraes, cofundadora e presidente do Instituto Courb. Elas entendem muito do assunto. Vamos lá. Meninas, vamos começar enumerando os principais problemas das calçadas, porque volta e meia a gente ainda vê pessoas se acidentando nas calçadas, principalmente os idosos. Temos dificuldade de chegar a conseguir usar uma calçada e muitas pessoas indo para a rua. Vamos enumerar um pouquinho os problemas. Só até corrigindo, é legal falar que a calçada ele é um dos elementos da mobilidade a pé, mas não é o único. Porque muitas vezes quando a gente fala em caminhar, a gente foca só na calçada. Tá. E a gente tem que elencar que tem muitos problemas na calçada, mas a gente tem muitos mais problemas para chegar de um lado do outro da rua, que são o momento de atravessar. E como a gente faz isso em segurança. Na cidade de São Paulo, na verdade, várias cidades do Brasil, a gente tem um relevo, né, bem curioso. Sim, então, a gente tem muitos escadões, muitas outras estruturas que servem também, né, como parte da mobilidade a pé. Mas, sim, um dos grandes problemas são condições das calçadas, queda em calçada, escorregar, enfim, nas calçadas. E um outro muito grave é atropelamento. Atropelamento, claro. Sim. A gente tem dados assim muito graves. Na cidade de São Paulo, todo dia morre uma pessoa atropelada. Então, pelo simples fato de estar se deslocando, né? São mortes precoces que acontecem por uma falta de condição adequada de se deslocar na cidade. Então, com certeza, esse seria o problema mais grave que a gente tem nessa situação. E aí, depois disso, eles são derivados de não ter tempo suficiente para atravessar, não ter lugares adequados para atravessar de um lugar para o outro. E aí, a gente tem outros problemas que a gente fala que é relacionado ao conforto, mas isso não é supérfluo, porque isso indica se você pode ou não caminhar, que é ter sombra enquanto você está caminhando, ter espaços para sentar, mobiliários que são interessantes para quem está se deslocando a pé. Mariana, desafios aí, vamos lá. Não, outra questão que eu acho bem importante também, além de desafios físicos e de apropriação, é a gestão desse espaço também, porque temos, por exemplo, um solo ali que é a residência e tudo mais, temos esse espaço em frente, que a princípio quem é responsável por essa manutenção é o proprietário, né, da casa, por exemplo. Às vezes a gente temos um uso coletivo desse espaço, temos grupos passando, temos às vezes, por exemplo, é muito comum, principalmente em bairros com uma classe alta um pouco mais alta, uma renda mais alta. Então, como que a gente consegue, por exemplo, na Faria Lima, tem lá uns lugares de café e tudo mais, se apropriam desse espaço para isso e para justamente vencer esse espaço, né, de segregação e tudo mais, de diferenças que a gente tem. Então, acho que tem uma questão da gestão também que é importante, né, levantar desse espaço. Bom, e aí, os projetos que vocês desenvolvem, a que pé estão e como é que eles vêm contribuindo para que a gente possa caminhar mais a pé? Acho que é legal a gente contar, enfim, do que a gente acabou de fazer em conjunto, que chama Passeia Jardim Nakamura, que é um bairro na periferia de São Paulo, na Zona Sul. E a gente, como sociedade civil, a gente faz o que a gente pode, sem depender tanto do poder público, inclusive para chamar atenção, né, para o poder público poder, enfim, também atuar naquele espaço. Sim. E nesse projeto, a gente fez um projeto que a gente chama de legibilidade cidadã, e aí explicar um pouco isso, né, legibilidade é você ler, e aí não ler um livro, mas como a gente lê o território, como a gente começa a ler a cidade, entender sobre as ruas, sobre as histórias daquele espaço. Isso servindo tanto como um elemento que ajuda as pessoas a sentirem mais prazer quando se deslocam a pé, porque normalmente quando a gente fala de periferia, a maior parte das pessoas se deslocam a pé ou tem que fazer as coisas no seu entorno ali caminhando, mas normalmente por causa da estrutura é um momento penoso, é desagradável, é um momento de disputa do espaço. Então, a partir de você ter sinalizações de saber exatamente quais são as distâncias dos equipamentos, dos serviços públicos na minha região, eu enxergo diferente essa caminhada e aprendendo da história do próprio território, né? Porque a gente, quando vai falar de periferia, muitas vezes não conhece nem a história da formação dos lugares, acha que onde tem história é só no centro da cidade, onde tem prédios históricos, e também é um momento de fazer esse resgate histórico da formação do espaço, entender o que foi antes, o que é agora, como os espaços se transformam.
E acho que a Mari pode complementar. Acho que é um pouco de a gente trabalhar esse estigma, porque além da questão de você valorizar o território que você vive por meio desse reconhecimento da identidade, da história, também trabalhar o outro lado, né? Porque às vezes são lugares dotados imensamente de estigmas negativos e que como que a gente reconta essa história, ressignifica a relação com esse bairro, né? Então, no Jardim Nakamura em específico, por exemplo, é um dos bairros que já foi conhecido como um dos mais perigosos do mundo. Então, como que a gente reconta essa história? Não, eu me desloco por esse território, eu venho daqui, como que eu né, trabalho esse olhar assim sobre esse espaço. E a legibilidade tem muito a ver com isso, assim, de como você se identifica a partir de signos, a partir de histórias, a partir de informações. E para ler, né, utiliza esses signos para você ler o território onde você está vivendo. A gente já conseguiu avançar de alguma forma aqui em São Paulo? Com relação a se mobilidade deslocar, a pé. caminhar. Eu queria entender se temos pontos positivos, se melhoramos em alguma situação ou não. Não, ela está com certeza avançando, inclusive porque já é um tema que existe um entendimento, dentro da secretaria já tem áreas específicas que tratam disso, de mobilidade ativa, que até então era um termo que formalmente não existia. E tem projetos, então, por isso, pensado nisso. Desde em que a gente começou a ter um momento, por exemplo, de ter aquelas travessias em diagonal. Você mencionou o Japão, por exemplo. Se alguém assistir de lá, vem do Shibuya é um evento. Eu fiquei parada ali uns 15 minutos. Não, me quis nada. Ficou uma hora lá para gravar e eu ficava olhando, não cansava de ver. As pessoas se atravessam assim e elas não batem. Mas são centenas de pessoas se atravessando. É uma coisa impressionante. É muito interessante quando é isso, quando a gente não trabalha nessa estrutura de malha rápida, viária. A gente tem um tecido todo urbano que a gente pode se deslocar muito mais livremente, né? Essa estrutura, assim, ela é muito mais pelo carro, né? Agora, vocês falaram até do processo de atropelamento, a gente estava falando de calçada e é claro, é óbvio isso, quer dizer, você tem uma avenida muito longa e você tem faixa de pedestre aqui e depois outra a 150 metros. As pessoas atravessam no meio, mas eu já li o Código de Trânsito e fala que com 50 metros de distância você pode atravessar, porque você não tem que fazer longas caminhadas para poder dar uma volta. Seria mais interessante se pensar isso e ter mais faixas de pedestres, ter mais locais identificados para essa travessia. Tem que se alterar, obviamente, o tempo de travessia, porque em alguns lugares fica impraticável, até por uma questão de que estamos falando de uma população que vai envelhecendo no país e vai se movimentando de uma forma mais lenta, né? Não, exatamente. Como você trouxe as grandes vias, com certeza essas são as que precisam de mais sinalização. Mas a Mari estava entrando um pouco nesse assunto que é bem interessante para a gente, que a sinalização, seja a faixa de pedestres, o semáforo, ele está pensado no fluxo dos carros. Sem dúvida. Então, na verdade, ele está lá para me dizer a hora que eu não posso atravessar, porque se ele não existisse, na verdade, eu poderia atravessar em qualquer momento na faixa. Verdade. E se as faixas não existissem, como você bem disse, pelo Código de Trânsito, eu poderia circular pela rua em qualquer espaço. Que isso acontece muito bem nas ruas locais, na periferia, você não vai culpabilizar alguém porque ela não estava fora da faixa. Mas em grandes avenidas, em que a lógica, né, motorizada do carro acelerada está lá, com certeza a gente precisaria ter faixas com muito mais frequência, para a gente não ter algumas ocasiões em que quem está dirigindo culpabiliza quem está atravessando a rua, né, acessando outro espaço. E como você bem falou, a gente não tem uma população envelhecendo, mas mais que isso, quando a gente está caminhando, a gente usa a nossa própria energia. Acho que é isso que a gente gosta também de diferenciar bastante. O carro, ele pode, enfim, dar voltas, entrar num túnel, fazer vários movimentos, porque ele tem um motor ali. Agora, quando eu estou usando minha própria energia, a gente sempre busca o caminho mais lógico. Não, faz uma voltinha daqui a 1 quilômetro, tem lá uma faixinha, tem uma passarela. Vai lá. Gente, olha, caminhar a pé faz muito bem à saúde, então vamos continuar conversando sobre isso, porque é bom para a cidade, bom para você. A gente volta já já. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre mobilidade a pé com a Letícia Sabino, fundadora e coordenadora geral do Sampapé, e Mariana Moraes, cofundadora e presidente do Instituto Courb. Eu queria aproveitar esse último bloco para falar assim, copiar ideia boa não tem problema. Né? Se a ideia boa, podemos copiar. Tem algum lugar, assim, uma cidade que a gente pode falar, olha só, eles resolveram bem? Assim, eu confesso que eu tenho um pouco de receio com isso, porque eu acho que cada território tem uma especificidade bem grande. Então, por mais que a gente possa usar como uma referência e tudo mais, eu acho que copiar exatamente não. A gente pode compreender, entender como que eles, enfim, aplicaram aquilo ali e como que a partir disso a gente olhar para o nosso território, na nossa realidade e conseguir aplicar aqui. Mas não dá um exemplinho? Você olha o Rio de Janeiro e fala, gente, pelo menos lá toda hora tem um lugar para passar cadeirante, carrinho de bebê, dá para passar. Eu acho que tem esses pequenos elementos que em algumas cidades são mais bem resolvidas.
Eu acho muito legal o que a gente falou aqui de calçadas. Por exemplo, o exemplo de Barcelona, que eles falam que todas as calçadas têm que ter a mesma largura do espaço viário. Então, se vai ser uma via de 6 metros, vai ter que ter 6 metros de calçada de um lado e 6 metros de calçada do outro. Mas aí você tem que implodir a cidade e começar de novo? Não, diminuir as ruas e distribuir entre as calçadas. Então, é um pouco essas chavinhas que a gente tem que virar, no que a gente está muito acostumada, né? Olhar e não querer mexer no espaço viário. Mas diminui o espaço viário, tudo bem, vai dar tudo certo, né? Exato. E eu acho que a gente pode olhar para os próprios bons exemplos na cidade, porque como a gente tem uma cidade muito diversa, eu costumo falar, por exemplo, do centro mesmo, que são vários calçadões e que funcionam muito bem. Tem é muito vibrante, digamos, as fachadas de lojas, as pessoas na rua, todo aquele barulho que na verdade é de vozes, de música e não de motores. Então, dentro da nossa realidade, a gente tem alguns oásis urbanos para quem caminha e que podem ser replicados em outras centralidades. Não necessariamente em todos os contextos. Vamos fazer São Paulo inteiro ser um grande cansadeu? Não, também. Mas em que outros lugares podem ser replicados isso? Porque a gente tem centros... É isso, né? É bem interessante. E você vê como movimenta as pessoas. E Paulista Aberta é legal, porque esse sim é um modelo, por exemplo, que a gente traz, né, de fora ou de outras cidades, fala, vamos testar aqui, ver como que é, e aqui acabou criando um modelo totalmente diferente. Então, a Paulista Aberta é uma coisa que vem um pouco de Bogotá, começou a ter ruas abertas nos anos 70, depois a gente tem Cidade do México, depois a gente tem mais recente Rio de Janeiro, mesmo a orla da praia, e a gente olhava para São Paulo com mais de 10 milhões de habitantes e a gente não tinha um espaço de rua para estar compartilhando. Sim. Vocês acham que falta aos gestores? Uma coisa é a questão orçamentária para aplicação, que também é tudo boa vontade no fim das contas, né? Sim. Mas falta um pouco de... Será que eu vou usar a palavra fé quando a gente fala de governantes? Porque aqui em São Paulo aconteceu uma coisa muito particular com relação às ciclofaixas, né? Sim. Ninguém acreditava, ninguém. Tinha um número de pessoas não acreditando e me lembrou muito daquele filme lá antigo, esqueci o nome, mas que falava construa e eles virão. Então, depois que você hoje tem as ciclofaixas em São Paulo, as ciclovias, é impressionante. Dá trânsito de bicicleta. Tem trânsito de bicicleta em São Paulo, em alguns pontos aqui na cidade, claro, em regiões onde é mais plano e dá para fazer isso. E você vê que deu certo. Quer dizer, cresceu um mercado, abriu-se uma possibilidade, gente que não estava utilizando, que vinha, largou o carro em casa e passou a andar a pé e de bicicleta e de metrô, vendo que tem essa possibilidade. Falta um pouquinho, então, de fé, de repente, e boa vontade dos políticos para que a gente consiga fazer mudanças? A gente gosta de falar que falta um pouco de entendimento. Que acho que, retomando um pouco do começo, né, existe essa falta de entendimento de que dá para trabalhar para melhorar os deslocamentos a pé na cidade, para trazer as pessoas para desfrutarem mais do espaço público e se apropriarem do espaço público. E, inclusive, no Sem Papel, a gente tem um projeto que vai muito nessa linha que a gente chama de incidência política empática, que a gente usa da empatia, em que a gente leva gestores e gestoras públicas para caminhar na cidade e avaliarem como estão as condições da cidade. E no final desse programa, a gente grava, inclusive, eles falam o que eles podem fazer para mudar aquela situação que eles viram que está negativa, né, para quem caminha. E a gente percebe que nesse momento eles aprendem muita coisa, apesar de eles já estarem na gestão pública há muito tempo, tendo que lidar com essas problemáticas, ainda é um tema que tem muito pouco entendimento. Então a gente prefere acreditar que é falta de conhecimento do que... Tem que educar primeiro. Exato. Então tem que aprender sobre o tema primeiro, se apropriar, entender a importância, inclusive, porque eu acho que só o caminhar ele se diferencia um pouco da bicicleta, porque essa coisa de construir, eles virão, na verdade, a gente já está, né? Como eu mencionei, as pessoas já estão caminhando, mesmo sem as condições adequadas. Você precisa, você não tem lugares para andar. Não, exato. Então, a gente, na verdade, já está lá e a gente precisa daquelas condições para quem já está na rua, né? Sim. Não, e é por isso também que a gente trabalha muito no Covo nessa chave da colaboração, porque apesar de você ter, que bom que temos tantos grupos e esse terceiro setor tão organizado, lutando por esses temas, mas quando a gente consegue a integração com o poder público, a gente consegue essa compreensão pelo poder público, você consegue fazer mudanças estruturais, né, a partir do poder público. Ele tem essa responsabilidade, então você conseguir construir cidade
com essa parceria entre todos os atores e você conseguir, de fato, né, trazer essa integração e gerar impacto a longo prazo e grande, a escala que você pode impactar no poder público ela é muito alta, né? Eu queria só apontar uma coisa, né, disso justamente de construir, enfim, onde tem. A gente tem outros dados, são muito interessantes, aplica mais a grandes metrópoles, que a gente estava falando, não tanto as cidades pequenas, mas que normalmente os bairros com mais infraestrutura são os que as pessoas caminham menos, que são os bairros centrais, e os com menos, na verdade, são os que as pessoas caminham mais. Então, por isso que eu até falava um pouco disso, né? No caminhar a gente tem essa coisa, não sei, Moema, Pinheiros, são bairros muito bem resolvidos, mas que essa porcentagem da caminhada, ela cai drasticamente. É verdade. E quando a gente vai para as bordas, chega a quase 80% dos deslocamentos exclusivamente a pé, com as calçadas todas em degrau, cada um... Não, é um evento físico poder andar em alguns locais, né? É complicado. Uma vez eu estava gravando e eu vi um pai chegando com um carrinho do bebê e puxando a mochila da criança e não conseguia ficar na calçada, porque era degrau, degrau, degrau. E aí vinha pela rua, e aí carro passando. Quer dizer, qual a alternativa que a pessoa tem ali? E fica um Deus dará mesmo, né? Sim. Não sei muito bem o que sugerir a essa altura do campeonato. E aí vem a questão, quer dizer, não cuidar do pedestre custa caro para a saúde também, né? Porque você tem atropelamentos, você tem quedas, não é fácil ser pedestre, não? É prazer. A gente fala que é um pouco controverso, porque é tão prazeroso quando você caminha que às vezes você até esquece em alguns momentos do problema. Aí, de repente, você vai atravessar a rua, você lembra a dificuldade. Mas como você tem esse contato mais próximo com o espaço público, consegue, enfim, falar com as pessoas, ver outras pessoas, sentir cheiros, sons, etc., vira uma experiência ali sensorial que você fica dividido entre o prazer de caminhar e as dificuldades, né? E talvez até isso que dificulta essa melhora da forma de caminhar nas cidades. Eu não sei o tamanho do caminho que as pessoas acabam tendo todo dia, mas eu acho interessante que quando você está dentro de um carro, você está dentro dessa bolha e você não percebe, não sente, tanto do ônibus quanto do metrô. Quando você está a pé, você falou, né? Você ouve, você sente, você percebe. Às vezes você não sabia que tinha uma loja aqui, uma coisa assim, assado. É outra relação que você tem com o ambiente. Sim, sem dúvida. É outra experiência, a possibilidade de você encontrar pessoas, a possibilidade de você, enfim, conhecer ter novas visões da cidade, se apropriar daquele espaço. E é a partir do momento que você se apropria do espaço onde você vive, até a maneira como você reivindica por melhoras, ou você aproveita, enfim, o espaço é muito diferente mesmo. Você sempre caminhou? Ou um belo dia saiu do carro? Eu nunca tive carro, até que é engraçado que a gente tinha conversado antes, mas eu sempre caminhei, acabei de vir de uma viagem de bicicleta, então delícia. Sempre me desloquei sem motor pela cidade. Muito, mas é interessante, você construiu a sua vida dessa forma, mora perto. Sim, hoje, mas é uma questão também, isso é importante a gente falar que é um privilégio você conseguir se deslocar a pé ou só sem motor, né? Porque a gente pode entrar também nesse assunto que é uma outra questão do preço do solo da terra, né? Então, como que consegue, nos lugares que você tem mais infraestrutura urbana, como a gente estava falando, você vai para Moema, você vai para Pinheiros, ele tem a estrutura já de serviço público perto, né? Você tem mobilidade, você tem mas é onde o preço dessa terra ele é mais caro, né? E quem que pode acessar essa terra? Então, quando você não pode acessar, você fica cada vez mais distante. E você não consegue ir trabalhar no centro, morar numa periferia e se deslocar a pé, tudo. Então, você vai ser dependente também, né? Aliás, só avisando para quem não é de São Paulo, que são dois bairros um pouco mais caros, digamos, de classe mais alta, e que tem muito comércio embaixo, mas que, querendo ou não, as pessoas andam mais de carro do que a pé. No seu caso... Eu tive uma transformação. Eu já fui carro dependente, eu falo, então tem cura, é importante. Eu, na verdade, tive uma transformação quando eu fui fazer um intercâmbio durante a faculdade, fui morar na Cidade do México, então não fui, enfim, para a Europa ou para os Estados Unidos, né, que as pessoas têm essa coisa, não, mas é que aqui tem infraestrutura. Eu fui para uma cidade tão grande quanto São Paulo, tão desigual, né, quanto com problemas de mobilidade igual, e lá eu me deslocava só de transporte público e a pé. E foi esse momento em que eu tive o contato com a cultura, com as pessoas, e eu entendi que eu não vivia isso na minha própria cidade. E a hora que eu voltei, eu me propus a deixar o carro. Mas é importante, de novo, né, trazer isso que a Marina falou, porque até então eu morava em Santo André, então por isso que o carro, para mim, era importante, né? Enfim, Santo André é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, mas que não é São Paulo, então era um longo deslocamento de 20 quilômetros todos os dias. E nesse momento em que eu fiz essa transição, eu também optei por vir morar em São Paulo, que era mais próximo de onde eu estudava, eu trabalhava, para conseguir fazer esses deslocamentos a pé e de transporte público.
E aí eu queria que essa experiência que eu tinha tido de transformar minha relação com a cidade pudesse ser, enfim, transbordar e que outras pessoas pudessem refletir sobre isso e a estrutura da cidade abarcar isso. Então, nasce o Sampapé, enfim, tudo isso dessa minha transformação. Sair do carro, da minha bolha e começar a viver o espaço da rua. O poder público está receptivo às ideias que vocês vêm apresentando? Sim, aqui em São Paulo, né, também para falar mais específico, a gente participa de 2 espaços de participação formal. Um é o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, em que a gente batalhou com outras organizações para que tivesse uma cadeira só de mobilidade a pé, porque até então discutia-se transporte na cidade e ninguém falava sobre caminhar nesse espaço. E dentro desse espaço foi criado também o que a gente chama de Câmara... Não dá muita licitação, né? Exato, não tem obra, não tem muita obra para isso, é muito barato. Inclusive, isso é bom dos momentos de crise. Começa a chamar a atenção dos gestores quando a gente não tem dinheiro, o que dá para fazer? Calçada. Aí começa a chamar a atenção. E dentro desse espaço a gente criou o que chama Câmara Temática da Mobilidade a Pé, que foi um pouco baseado no movimento da bicicleta. Quando começou o plano cicloviário, eles criaram esse espaço. A gente falou, a gente também quer um espaço só para discutir caminhar. Vamos falar sobre isso, começar a pensar os projetos? Então, isso já vem há uns 3 anos e por isso teve muitos avanços, né? Inclusive, eu falar que mobilidade a pé e não ser um termo tão estranho, já representa um pouco isso. Pode falar, Maria. Não, acho que a gente também tem essas conquistas no sentido de ter mais espaços instituídos legalmente, de participação, que nos possibilitam, de alguma maneira, uma construção e uma gestão um pouco mais democrática. Assim, acho que nisso estamos caminhando, ainda que alguns retrocessos aconteçam. O pedestre precisa ser educado? Acho que os motoristas. A gente não acredita nisso. Inclusive, a gente está em um momento importante falar disso, de que talvez venha-se a multar pedestres, né? Isso aqui, né? O que é, enfim, a gente é totalmente contrária a esse tipo de iniciativa, porque a gente precisa ter uma cidade que contemple os movimentos que se deslocam a pé. Então, a gente acha, por exemplo, se quem caminha faz um movimento que não é o lugar que tem a faixa, quem tem que se adaptar é a sinalização e não a pessoa a uma sinalização existente, né? Porque a cidade ela tem que ser feita para as pessoas e para o usufruto das pessoas. Então, a gente tem que cada vez mais aprender desses movimentos que muitas vezes as pessoas acham que é uma desobediência, né, dentro da cidade, do que ficar taxando como você está fazendo algo errado e entender como uma cidade que, na verdade, está errada. E isso vem muito do movimento das pessoas, enfim, com deficiência, porque eles falam muito isso. Eu não sou deficiente, na verdade, a cidade que está deficiente para não conseguir acolher minha forma de se deslocar e de estar no espaço. Nossa, e ainda tem essa questão, né? Quantas pessoas precisam de uma estrutura ainda maior para conseguir deslocar com maior qualidade, com mais segurança, sem dúvida. Olha, eu sei que é uma longa jornada, mas que bom que vocês estão trabalhando, que a gente pode ajudar também passando essa informação e caminhe mais, gente, isso faz bem para a saúde, o que a gente falou, vamos trabalhar para que a gente possa assumir, pegar mais os espaços, caminhar mais juntos, vamos que vamos. O programa de hoje fica por aqui, eu agradeço a presença das nossas convidadas, a Letícia Sabino, mestre em Planejamento de Cidades e Design Urbano pela UCL de Londres, fundadora e coordenadora geral do Sampapé, e Mariana Moraes, cofundadora e presidente do Instituto Courb, especialista em Sociologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e arquiteta e urbanista pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu peço que você continue conosco, acesse a nossa página no Facebook, reveja os nossos vídeos no portal bandnewstv.com.br e no YouTube também. Continue conosco. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.